Olá pessoal, receba um forte abraço, que Deus em Cristo fortaleça o seu coração, que você esteja firme e seguro e a sua alma esteja totalmente leve, e o seu coração totalmente protegido. Eu quero que você preste atenção agora no que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. E diz o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como o outro se conservam. E é isso que você precisa agora ficar ligado, porque você apresenta o seu coração como odre para receber do Senhor o vinho novo. O vinho simboliza a alegria, vontade de viver, aquele estado de espírito que você aprende a proporcionar a si mesmo, e você também recebe do Espírito Santo. Uma vez em comunhão com o Espírito Santo, ele potencializa isso. Por isso, nós falamos na ministração de ontem, que a paz de Cristo é o árbitro. Você sabe, se Cristo entrou em sua vida, pelo nível de paz que reconhece em si mesmo. Se você está em paz, ele está aí. E quando ele chega, ele supre necessidades. É muito importante que você entenda isso, porque isso vai desafiar a sua confiança nele. Ora, quando ele chegou em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez foi proporcionar a um casal que estavam se casando o vinho, que simboliza alegria, vontade de viver. Ele fez isso no local onde estava acontecendo uma aliança entre duas pessoas, que é exatamente o que está acontecendo agora entre você e Jesus. Deve existir alegria nesta aliança entre você e ele. Deve existir a alegria da presença dele e deve existir também aquela unção que supre as necessidades. O vinho faltou. Aquele rapaz ia ficar envergonhado diante dos seus convidados. A questão é que onde Jesus está, não falta nada. Um dos primeiros sinais da presença de Jesus na vida de uma pessoa ou em algum lugar é que não falta nada. Bota isso em tua cabeça. Enquanto você alimentar esse pensamento, essa filosofia religiosa que você carrega por muito tempo, de que dá para conviver com Jesus e com escassez, dá para conviver com Jesus e a limitação. Enquanto você alimentar esse tipo de pensamento, o inimigo de tua alma vai encontrar esta brecha e vai manter você num nível muito inferior à qualidade da vida que Jesus planejou para você. Ele conquistou no Calvário o teu destino eterno e também a qualidade da vida que você merece enquanto está passando por esse planeta. Esse odre, que significa o teu coração, recebendo agora o vinho novo, esta palavra, esse espírito, essa capacidade de permanecer nesse estado de bem-aventurança constante, como resultado de uma consciência limpa, um coração puro, uma mente que, apesar de ser muito, mas muito criativa, quando eu digo isso, que você pensa muito, você observa que você está aí, mas muitos pensamentos em sua cabeça. Por isso que eu disse, você vai aprendendo a lidar com isso. Você não resiste, e quanto mais você resiste a isso,
mas isso se torna grande, maior do que você. Você apenas observa e deixa passar. Porque isso é algo que faz parte da natureza humana, é um aspecto da tua natureza, isso é muito natural. Algumas pessoas têm isso muito mais, como é que se diz assim, ativo, outros um pouco mais pacificado, mas todo mundo pensa e pensa muito. E o problema é quando você fica preso no passado, envolvido com os problemas do presente e cheio de ansiedade pensando no futuro. Por isso que Jesus disse que os nascidos do Espírito são como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Não significa, eu repito, desorientação. Significa que você é leve, que você não está preocupado. Não sabe de onde vem, está falando do passado. Nem para onde vai, está falando do futuro. Você não está aqui com o seu coração no passado. Você não está aqui com o seu corpo, com a sua mente e o seu coração no futuro. Você consegue ficar aqui em paz e agora, observando tudo que passa por sua cabeça, que muitas vezes são maus pensamentos, pensamentos de condenação, raiva, tristeza, angústia, ódio, todas essas coisas que faz parte da natureza humana como resultado da nossa experiência. E essas experiências estão aí ativas, totalmente vivas, fazendo de você uma pessoa, caso não esteja com a lâmpada acesa, uma marionete. Ora você está cá embaixo, depois você vai lá para cima e você fica, oscilando. Ora está feliz, alegre, eufórico, daqui a pouco não tem. E aí precisa de um medicamentozinho para se sentir um pouco mais equilibrado, para poder conseguir se relacionar com as pessoas com um pouco mais de leveza, pacificar um pouco mais a sua mente, descansar, dormir à noite. Você, quando põe a cabeça no travesseiro, misericórdia, né? Aquela coisa vem na sua cabeça, muitos pensamentos, principalmente se você está cheio de coisas que não realizou na vida ainda. Então tudo isso vem no momento que você repousa, que você relaxa. E aí você perde seu sono, se levanta, fica andando de um lado para o outro, vai tomar um chá de camomila, vai fazer alguma coisa e você vê que são somente paliativos. Mas à medida que você vai andando no Espírito e deixando que esse odre receba o vinho novo, o poder do Espírito Santo vai pacificando você. E é uma coisa maravilhosa esse fenômeno, por quê? Porque Jesus diz uma coisa muito forte. Ele diz o seguinte: as minhas palavras são espírito e vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que glorioso. Você passa a viver por Cristo, operando na natureza de Cristo. Quem compartilha isso com você? O Espírito Santo. Esse que não pode ser negado, que não pode ser colocado na categoria de ajudante e terapeuta, que não pode ser colocado na categoria de alguém que está aí para ajudar alguém que está tentando levantar você. Cada coisa no seu lugar. Os tratamentos medicamentosos, tudo isso tem um significado, uma importância imensa, e digo isso é necessário para muitas pessoas que estão num estágio muito elevado de perturbação, de ansiedade, de tudo isso que você sabe que deixa a pessoa numa condição deplorável. Ela sofre, a pessoa sofre demais quando está nessa condição. Agora, à medida que você medita na palavra de Deus, que você se expõe a uma filosofia de vida, quando eu digo filosofia de vida, entenda, é uma interpretação do Evangelho orientada pelo Espírito Santo, que desativa toda essa compulsão autodestrutiva que existe em todos nós, como resultado desse sentimento profundo de culpa. Essa culpa que dá origem ao medo, que torna você inseguro. Você não tem noção da origem disso. Todo o gênero humano padece disso. Agora, quando o indivíduo ele se relaciona religiosamente com pessoas que interpretam o Evangelho
a palavra de Deus, pegando os aspectos da condenação, muitas vezes com o objetivo de te proteger do pecado, com o objetivo de te proteger de uma situação, e aí, meu amigo, começa a mostrar os aspectos do castigo de Deus, das punições, e começa a mostrar todos os aspectos negativos da sua alma, numa tentativa de torná-lo mais humilde. Começa a mostrar as tuas fraquezas como algo que Deus reprova, como algo que Deus tem sentença certa para essas pessoas. Tudo isso vai potencializando mais ainda esse estado depressivo, essa angústia, esta ansiedade, essa necessidade de se colocar a serviço de Jesus para ver se ameniza a sua situação. Tem muita gente trabalhando para Deus, se esforçando, fazendo coisas incríveis, e o que está orientando essa disposição é o medo, é a insegurança, não é o amor. E por que isso? Porque elas se maltratam muito. Interpreta as cartas de Paulo, a experiência dos apóstolos que sofreram bastante lançando os fundamentos da fé, que hoje estamos gozando do privilégio de viver, que foram homens separados com essa finalidade, receberam de Deus condições, capacidade e viveram situações que tem muitos registros na Bíblia, que está nos mostrando exatamente como não devemos fazer para evitar sofrimentos desnecessários. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode se expor a determinadas situações. A exemplo de João Batista. O João Batista, um homem incrível, e Jesus deu o título de um homem que estava além, muito além. Ele disse: este homem é muito mais do que profeta. João Batista, ele entrou numa, meu amigo. Ele começou a denunciar o relacionamento adúltero de um homem que estava se relacionando com a mulher do seu irmão, com a sua cunhada. E ele começou a bater nisso com muita firmeza. A questão aqui a ser questionada aqui é o seguinte: você vai tirar leite de pedra? O Espírito Santo, naquele tempo, não estava agindo no coração do homem para convencê-lo. O Espírito Santo veio depois. João Batista, no espírito dos profetas, bateu de frente com aquilo, numa tentativa de mudar o comportamento daquele homem. Foi o que aconteceu com ele. Na primeira oportunidade, aquela mulher pediu a cabeça dele. E tem muita gente aí, meu amigo, perdendo a cabeça. E quando eu digo, não no sentido literal, mas sofrendo bastante, passando por situações terríveis. Por quê? Porque estão enfrentando situações em que agora, nessa dispensação, quem resolve, quem convence, quem mostra, quem desarma o homem por dentro é o Espírito Santo. Situações que vale muito mais você interceder do que lançar uma repreensão pública, atraindo contra si mesmo situações terríveis, até o ponto de sua cabeça estar numa bandeja. E quando digo cabeça em bandeja, são situações que você se vê em apuros, porque você está querendo fazer a obra do Espírito Santo. Você lê o texto, você diz é assim que deve fazer, e você não confia que o Espírito de Deus, em determinadas situações, é Ele mesmo que cuida para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e você vai fazer o que pensa que deve ser feito e vai atrair perseguição desnecessária contra a sua vida. Quando Jesus falou sobre esse odre novo, esse vinho novo, ele está falando de uma leveza, de uma alegria, de algo
E você evangeliza o mundo muito mais com a tua alegria do que com a tua tristeza e sofrimento. Que foi o período em que os profetas estavam divertindo o povo, justamente porque o Espírito Santo não estava, como está hoje, fazendo um trabalho espetacular no homem interior. O Espírito Santo, o mundo ainda não estava vivendo esse espetáculo da presença dele, como estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje você pode interceder por uma pessoa, o Espírito Santo, ele vai criar situações para que aquela pessoa tenha condições de ouvir a voz dele. Se a pessoa endureceu seu coração, é dado mais um prazo, a pessoa vai passar por situações que ajuda a desenvolver o nível de consciência que é necessário para ouvir a voz de Deus, e ele vai dando uma outra chance até o indivíduo ser capaz de discernir a sua voz. Mas não adianta e nem vale a pena bater de frente em muitas situações, porque você vai ficar em maus lençóis. E por que eu digo isso? Porque nós estamos lidando com forças espirituais terríveis, que sabem como derrubar as pessoas, que sabem como levar vantagem sobre pessoas boas que querem servir a Deus, que amam Jesus, que estão buscando a presença de Deus, que querem ver o mundo gozando do privilégio dessa experiência gloriosa que muitos tiveram e quer compartilhar isso. Mas isso precisa ser compartilhado com sabedoria. Lembra que Jesus falou sobre a questão da pérola a porcos? Muitas vezes a pessoa ainda está numa natureza de quem está afeiçoado à lama. Tenta dar um banho num porco para tu ver uma coisa. Tenta colocar o porquinho num ambiente asseado, muito legal, ele vai ficar ali, ele vai comer o que você oferece. Mas quando ele vê a lama, você pode ter certeza que a natureza dele vai direto para aquele lugar. Quando Jesus falou sobre não lançar pérolas a porcos, é quando você se esforça para oferecer algo que a pessoa ainda não está em condições de receber. A natureza ainda está pedindo outra coisa. Você vai se desgastar, você vai colocar a sua cabeça na bandeja, você pode muitas vezes, numa tentativa de exortação a ouvidos surdos, despertar uma perseguição desnecessária contra você, de forças espirituais ou de pessoas contenciosas, e você vai aprender com o sofrimento e que o Espírito Santo agora está fazendo o que muitas pessoas insistem em fazer e estão quebrando a cara por conta disso. Então tem muito exemplo na palavra de Deus, muitas situações que você vê quais serão os resultados se você seguir por aquele caminho. Então essas forças espirituais estão aí minando a energia das pessoas, minando o dinheiro, minando tempo precioso que você deve gastar na presença de Deus, adquirindo sabedoria, fortalecendo o seu espírito para ter força para si mesmo e depois para compartilhar com quem verdadeiramente precisa, para você não ficar disponível para qualquer um e depois não cair em miséria também, a semelhança dos que você tenta tirar do poço. Eu digo para você com conhecimento, esses anos observando, tentando salvar, indo ao encontro dos necessitados, e o Espírito Santo foi claro comigo. Ele me mostrou a natureza de muitas pessoas. Eu estava tentando ajudar e ele disse, agora saia da frente. Você não pode interferir nisso. Eu não tenho neto, eu só tenho filho. Você não pode ser padrinho dessas pessoas até o ponto de desenvolverem dependência em você. Note, quando elas olham para você, elas não olham para o teu rosto.
Elas olham para as suas mãos. Estão olhando para ver o que você traz. Elas não confiam em mim. Leve essas pessoas a me conhecer, a me honrar, para que a maldição desse empobrecimento crônico seja totalmente quebrado sobre as suas vidas. E eles possam alcançar a qualidade da vida que merece, fazendo aliança comigo. E aí foi aí onde eu aprendi o que eu te ensino hoje. Eu vi que o inimigo que rouba a minha força é uma moralidade invertida. E que minha aceitação desta moralidade é o seu único poder. E o poder do inimigo é fazer com que eu pense em Deus como Ele quer que eu pense. E qual é a moralidade? Você é o sacrifício. Porque você, como um bom cristão e servo de Cristo, precisa estar disponível para se sacrificar. E aí, meu amigo, sempre disponível para me sacrificar por pessoas que muitas vezes, por falta de discernimento, escravas de forças espirituais que precisavam ser vencidas em suas vidas, e nesta condição de escravidão estavam causando sofrimento e escravizando muita gente que tentava ajudar e que se aproximavam delas. Então precisamos de sabedoria, força, discernimento e capacidade para ajudar. E aí foi quando o Espírito de Deus começou a me mostrar um código de ética que muitas vezes eu ficava embaraçado com ele, a questão do altruísmo. E temos que ser altruísta. É quando você pensa em si mesmo como alguém que está disponível, como alguém que precisa se sacrificar para ajudar os outros. E nesse espírito de quem está disponível ao sacrifício, o inimigo de nossas almas, arteiro, infiltrado na estrutura religiosa, vinha ao meu encontro com o objetivo de minar as minhas forças, gastar a minha energia e fazer com que esse desperdício de energia, tempo e dinheiro fosse voltado para pessoas que estavam sem condições nenhuma, pelo menos não até aquele momento, sem condições nenhuma de se salvar. Essa história se repete. Eu fui aprender isso, meu amigo, tomando soro. Esgotado, absolutamente esgotado. Porque eu vim aprender, o Espírito de Deus mostrou qual era o espírito que estava por trás disso, escravizando inúmeras pessoas boas, refém de Satanás, de forças espirituais terríveis e de um entendimento totalmente corrompido. O odre totalmente rachado. Você pode pegar a palavra, ouvir um novo, ensinar, não fica, não retém. Desperdiça tudo. E como ter sabedoria para lidar com essa situação? Então, quero que você aprenda comigo hoje à noite o seguinte: o poder do inimigo sobre mim naquela ocasião se multiplicou quando ele conseguiu fazer com que eu aceitasse o código de ética moral inventado por ele. Uma coisa é o altruísmo de Cristo e a capacidade que o próprio Cristo tem de se sacrificar pela humanidade, outra coisa somos nós, sem recursos suficientes, se sacrificando por outras pessoas que não desenvolveu o nível de consciência que é necessário para receber esse nível de libertação. E lá está você sem nenhuma capacidade de segurar determinadas ondas, recebendo na caixa dos peitos essa energia
E daqui a pouco, meu amigo, não era somente um no fundo do poço, não, tinha dois. O indivíduo que já estava lá e eu, que estava tentando tirar, sem nenhuma técnica, sem reconhecer o mundo espiritual, as armadilhas que ele oferece. Então nós vivemos uma moralidade religiosa que é muito perigosa. Você que está aqui me ouvindo, assistindo, você que é de várias denominações, as quais eu tenho o maior respeito, um carinho imenso e a maior admiração por pessoas que se sacrificam pelos outros. Isso é muito bonito e é cristão. Agora, eu quero que você agora dê uma parada aí. Olha como você está. Como está a sua cabeça, como está esse odre. Como está o seu estado de espírito? Por quem você tem se sacrificado? Observa se esse sacrifício está sendo efetivo, está promovendo os resultados. Observa se você tem capacidade de fazer isso. E pergunta ao Espírito Santo se você agora não está lutando para substituir algo que somente ele tem o poder de fazer. Quero que você reflita um pouquinho sobre isso agora. E ontem nós falamos sobre essa questão, uma guerra, a batalha interior, que é a culpa, o medo, a insegurança, a dificuldade que o indivíduo tem de conviver com a dualidade, cheio de perturbações, desconectado com Deus e o pior de tudo, recebendo a pressão para estar a serviço de pessoas que não se comprometem. Então você se acaba, você entra no processo de autodestruição. E já está mal. E ainda se coloca à disposição, mas a tua cura está no outro, é verdade. E quando você socorre o outro, você recebe uma força sobrenatural, é algo que vem do Espírito Santo, mas existem situações que o próprio Espírito manda você recuar. E se você não tiver discernimento para ouvir a voz de Deus, você não vai recuar. Você vai em frente. E o diabo, ele é muito astuto. Quando ele não pode puxar você para o lado dele, sabe o que ele faz? Ele te empurra para você ir com tudo. É por isso que tem muitos pastores se matando aí. Com depressão, depressivo. Olha que coisa, olha que contradição. Deus nos chamou para ter vida e vida com abundância, um bocado de gente a serviço dele, oferecendo a vida melhor com Cristo em estado depressivo. Você não percebeu não que você está sendo sugado? E Deus está dizendo, cuidado agora, eu quero tratar, quero cuidar de você, porque se você continuar nessa toada aí, você vai adoecer. E você pode trancar, meu amigo, que tem gente que está se arrebentando aí de todas as formas. E se esforçando para salvar pessoas que têm um código moral terrível em sua própria vida. Aqueles que dizem o seguinte, que as suas necessidades devem ser utilizadas como uma ferramenta de acusação contra você. É aquele indivíduo que diz que as necessidades dele estão ali para exigir de você algum tipo de assistência. Quando você vai ver, a pessoa não quer uma aliança com Deus, não se compromete, não está disponível para honrar a Deus no Espírito, que o Senhor Deus, à luz da sua palavra, nos ensina, só quer assistência. E quando vê que você está disponível, nunca vai crescer espiritualmente e vai ficar como um parasita dentro de instituições, recebendo migalhas, sendo humilhado mesmo, que recebendo alguma coisa é humilhação, porque Deus não fez o homem para receber nada nessa condição. Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, mas Deus não tem vontade que a pessoa seja pobre. É porque existem pessoas mutiladas, existem aqueles que fecham a porta para si mesmo e não vão aceitar a redenção e vão terminar na pobreza. E se você vacilar, vai empobrecer junto com eles. Por quê? Porque não tem discernimento para servir. E vai entrar numa situação que só vai descobrir
o que eu estou te ensinando aqui através de uma experiência muito dolorosa. E Deus não quer que você aprenda com sofrimento, mas com a sua palavra e com o Espírito Santo. Então muitos dizem, as minhas necessidades consistem em direito moral para exigir que os outros se sacrifiquem por mim. Pessoa que está pensando desse jeito, ela não está preparada, escute isso, não é somente por conta da necessidade, para receber a sua assistência. Ela não está preparada para receber. Por isso está lá em Deuteronômio 8 que o Senhor disse que deixou o povo ter fome e passar por necessidades para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É a pessoa que no momento da necessidade está recebendo a oportunidade da vida para mostrar quem vai depender, do homem ou de Deus. Mas naquele momento, a pessoa tem um código moral e muitas vezes até com arrogância, fala mal do outro. Não me ajudou, é miserável, não fez nada por mim. Eu quando ouço alguém falar isso, disso não fez justamente porque você é o tipo que exige. E se você fosse alguém que merecesse ajuda, o tema da sua vida não seria a pessoa que te negou assistência. Você compreende isso? Então preste atenção. Quando a pessoa ela diz, olha, as minhas necessidades, ela consiste na obrigação moral do outro para que sejam supridas. Quando o camarada pensa desse jeito, ou ele foi educado religiosamente a pensar desse jeito, ou a vida, com toda o seu modelo e as suas dificuldades em si, o comportamento social que leva as pessoas a fazer queixas umas das outras, ninguém está com os olhos voltados para Deus para receber dele assistência, ninguém está preparado para que no momento da miséria olhe para Deus com seriedade, reivindicando o direito da sua palavra, a manifestação dele em sua vida. Enquanto isso, vai para a igreja, ouvir um texto, uma pregação, chega lá, tem alguém exortando os ricos. Olha aí você rico que não está ajudando este pobre diabo. O pobre diabo ouve e se alegra. Por quê? Porque aquele cara que ele diz assim, esse camarada aí, ele existe para me ajudar. Naquele momento, aquele camarada que está pensando desse jeito, ele não vai voltar-se para Deus, ele não vai pensar em Deus, ele não vai alimentar aquele espírito de dependência de Deus. Em momento algum, ele vai desenvolver um ódio contra quem não está fazendo nada, mesmo depois de ter sido exortado por alguém. Como é que você vai prosperar com a bênção de Deus se você está desenvolvendo mágoa e ressentimento contra quem não te ajudou e ainda está orientando a sua vida espiritual sobre a filosofia da dependência do outro? Então, enquanto eu aprendo que devo me sacrificar pelos outros, sem ter discernimento, eu estou induzido também a esperar que os outros se sacrifiquem por mim. Quando isso não acontece, aí começam os relacionamentos hipócritas, um com raiva do outro, porque não visitou, porque não deu assistência, porque não deu uma ligação, porque não socorreu, porque não veio falar, porque fez aniversário e não felicitou, porque passou por um momento difícil e não recebeu visita de ninguém. Você sempre vai ser pobre, você não vai ser aquela pessoa rica que tem para você e para os outros. Você sempre vai pensar em si mesmo como uma pessoa carente, dependente, necessitada, e é óbvio que vai desenvolver mágoa e ressentimento contra quem não te dá apoio em oração ou com ajuda material. Por quê? Porque o modelo devocional que você aprende do sacrifício, quando você espera ou exige o sacrifício dos outros, é o mesmo sentimento, que no sentido contrário você está aqui imaginando. Bom, muito bem. Se eu estou aqui precisando de assistência e não me socorreu,
E aí de repente você passa daquela fase, você também vai alimentar o espírito de que é o sacrifício de alguém, e aí vai ser explorado por esse demônio que está usando muitas pessoas que não querem se levantar com a bênção de Deus, quando ele levantou uma nação inteira de um homem e de uma mulher estéril. Do meio do nada, do deserto. Quem vai pensar em Deus como o Deus que é suficiente? Quem vai pensar em Jesus como Jesus basta? Não, ele vai pensar sempre, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Ele não vai. Então os relacionamentos vai ser sempre da dependência e do ódio. Começa a rever isso aí, começa a analisar em que estado de espírito você está servindo ao mundo, começa a analisar se você é o tipo que exige amor, atenção, visita, oração, assistência. Começa a observar o tema da tua fala quando você senta para conversar, é fazendo queixa. De quem? Quem é o tema da tua fala, hein? Analisa isso, veja, tira essa pobreza dentro de você. Se liberta desse espírito dependente, se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a Igreja de Cristo, com quem quer que seja, no espírito da riqueza e não da carência, que faz de você uma pessoa pequena, sem poder e submissa. O odre, meu amigo, precisa ser novo para receber vinho novo. É quando Jesus chega, meu amigo, ele supre tudo, te liberta da carência e de todas as necessidades, te dá ideias para você criar coisas novas, sensibilidade para enxergar oportunidades e força para fazer o que é necessário. E você começa a perceber que tem um espírito novo em você, te levando a um desenvolvimento. O desempenho é outro. Porque você agora é odre novo, recebendo vinho novo. Você não está mais no espírito da comunidade carente. Você mudou. Então começa observando você. Não olha o comportamento dos outros, não. Olha para você. E por que o Senhor falou tudo isso até agora? Porque fomos educados para nos sacrificarmos pelo próximo. E enquanto aprendo que devo me sacrificar pelos outros, sou induzido a esperar que os outros se sacrifiquem por mim. E é certo que tem muitas situações que você vai se doar por pessoas que precisam, tem situações que é necessário você se envolver. Você tem a sabedoria para me ouvir. Eu estou falando e alertando vocês, estou aqui acendendo uma lâmpada para vocês verem, muito espírito imundo envolvido nisso, sugando energia e destruindo a capacidade de muita gente de ouvir a voz de Deus, de adquirir a riqueza, tanto para si, quanto também para compartilhar na ocasião certa com pessoas que verdadeiramente precisam. Sabedoria, minha gente. Vamos orar? Medita em tudo isso, para o teu próprio bem. Vire sua mão para cá. Pai querido e santo, nós invocamos agora a tua presença a favor desta vida, que ficou comigo até agora, que está recebendo a orientação do teu Espírito, que está recebendo essa advertência dos perigos que existem nesse mundo e de toda energia maligna que conspira para derrubar o homem, e Satanás, que se transforma em anjo de luz para enganar, para sugar, para roubar, para impedir o desenvolvimento, o crescimento de muitas pessoas. Muitas pessoas, meu Pai, que me ouve agora, que estão enfraquecidas, pessoas que são refém de destruidores, que controlam esta fraqueza por sua generosidade, sua inocência e o seu amor. Muitas pessoas que estão padecendo justamente porque o mundo sabe que o desejo destas pessoas é agradar Jesus. O espírito imundo sabe que o desejo desta pessoa que me ouve é andar com Deus, mas elas estão sem forças nem para carregar o seu corpo, que dirá uma outra pessoa em suas costas. É por estas pessoas que eu intercedo nesta noite, meu Pai.
E te peço que o Senhor derrame agora o bálsamo do teu Espírito Santo. Que a restauração e a capacidade venha sobre esta criatura. Que ela se levante agora, que seja quebrado o jugo, que ela receba cura, restauração antes que seja tarde, antes de adoecer, antes de cair em fracasso, antes de cair em um esgotamento mental, físico. Que o Senhor venha nesse momento ungir do alto da cabeça à planta dos pés, tornando essa pessoa vitoriosa e totalmente firme para gozar do privilégio da qualidade da vida que merece, para que ela seja uma inspiração e compartilhe essa riqueza com o máximo de pessoas que for possível, de uma riqueza que tem e não de algo que nunca recebeu de ti ou recebeu e não tem mais, justamente por conta da ausência do zelo e da sabedoria necessário para lidar com esse mundo complexo e com tantas dificuldades que nós sabemos que existe e que precisa da nossa assistência. Abençoa esta pessoa, meu Pai, com esta unção, com esta restauração, com esta força, com esta iluminação, com esse entendimento, com esse discernimento e com esta sabedoria, para que ela seja vitoriosa em tudo o que fizer. No nome santo de Jesus, eu te abençoo. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que o Espírito Santo continue fortalecendo o seu coração e lembrando a você que amanhã, sexta-feira, estamos em Atos. Quero você ali presente, corpo, alma e espírito, e vai ser uma noite abençoada e inesquecível. Que você esteja ali conosco e no domingo, 18 horas, apresentando a nossa presença, os primeiros momentos de uma nova semana, diante do Senhor nosso Deus, as nossas honras, para que Ele abençoe e faça por nós o que somente Ele tem poder de fazer, com a nossa participação, com a nossa cooperação, enfim, com o nosso envolvimento. Então fica ligado que nós temos esse compromisso nesse final de semana e vamos entrar em audiência diante do Senhor nosso Deus, tá bem? Um beijo bem grande, seu amigo Etácio Magalhães. Guarda esta palavra, medita, ouve novamente e lembrando, os que não se inscreveram ainda, faça isso, compartilhe com o máximo de pessoas possível e ative o sininho para que você possa receber notificações quando entramos aqui ao vivo, tá bom? Hoje foi bem puxado, não foi? 42 minutos de fala, mas valeu a pena. Beijo bem grande, boa noite, fica com Deus e uma noite de paz, muito sossego, fica com o Senhor. Boa noite, até amanhã, tchau, tchau.